Bom dia, amados. Começamos mais uma aula da Escola Bíblica. Que bom mais uma vez estar com os irmãos. Espero que os irmãos tenham tido uma boa semana, que a semana tenha sido produtiva, não só materialmente, mas também espiritualmente. Espero que os irmãos tenham estudado a lição e constantemente estejam estudando a Bíblia, orando, né? Porque esse é alimento para a nossa alma. Hoje vamos estudar aqui a lição 5 da revista, e na Bíblia o autor da revista se inspirou em Gálatas, capítulo 5 e capítulo 6, para fazer essa lição. E o título da lição é Liberdade Cristã. Então vamos começar aqui já falando a respeito do título, Liberdade Cristã. A gente não pode confundir esse termo liberdade com libertinagem. Porque muitas pessoas pensam que Jesus Cristo já morreu pelos meus pecados, então agora eu não preciso mais me esforçar em nada, porque eu peco e já automaticamente estou perdoado. Só que não é bem assim, a gente vai ver mais pra frente da lição como que funciona isso exatamente. Essa liberdade cristã aqui, que o autor da revista está querendo nos falar, é uma liberdade que a gente tem para agora poder honrar e promover o reino de Deus. A gente está liberto através da graça de Deus, a gente tem a liberdade em Cristo de não estarmos mais influenciados diretamente pelo pecado. Então assim a gente consegue fazer diferença nesse mundo. E quanto mais você recebe, mais você tem que dar, a gente agora está livre com uma responsabilidade diante de nós mesmos, diante dos homens e diante de Deus, de poder fazer a diferença, ser luz nesse mundo, ser sal nessa terra, né? Bom, o primeiro tópico da revista fala de liberdade cristã, requer uma vida de obediência à verdade. E na Bíblia, o texto bíblico aqui é em Gálatas, capítulo 5, e o versículo 7. E diz assim: vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Então aqui ele fala a respeito dos Gálatas que estavam indo bem, eles receberam ali a palavra com uma alegria, estavam caminhando bem, e de repente quando veio aquela influência externa ali dos cristãos judaizantes trazendo confusão para eles, falando que não, só Jesus Cristo não é o suficiente, que eles precisavam também seguir a lei, e eles caíram naquela conversa ali, naquela pedra de tropeço, né? E tinham começado tão bem, e se não fosse Paulo intervir ali, provavelmente eles não terminariam tão bem assim, né? Aqui a gente tem como exemplo uma corrida. Eu imaginei que eu gosto de correr, né? Então você treina, você se prepara bastante para a corrida e chega o dia da corrida. E aí se, por exemplo, no dia da corrida você vai lá, você tem uma lesão ali, você se machuca, você não consegue concluir a corrida. Tudo que você fez do início ali, às vezes meses, ou quem sabe até, dependendo do tipo do evento esportivo, anos de treinamento, para na hora da corrida ali você não conseguir concluir. Quer dizer, não adiantou de nada, né? A pessoa se esforça, vai, luta e chega no final ali, nadar e morrer na praia, né? Então precisamos sempre estar atentos, porque para cair basta a gente estar de pé. E o cristão, ele ainda está nessa carne aqui, nesse corpo, então ele está sujeito a ter essa bipolaridade. Ele sempre vai ter a sua natureza carnal e o Espírito Santo de Deus habitando nele. Então ele vai estar ali querendo ter o desejo da carne, mas ele não se conclui porque o Espírito Santo consegue suprir. É uma briga que enquanto a gente estiver nessa terra aqui, mesmo você sendo crente, você sendo redimido já por Jesus Cristo, você estando nesse corpo aqui, você vai ainda estar tendo que travar essa batalha diária. Se você pensar, o pecado ele vai estar nas nossas vidas, na vida de um ser humano, em 3 etapas. A primeira etapa é quando você está totalmente destituído da graça de Deus. Você ainda não conhece Jesus Cristo, você não tem o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida, te ajudando, sendo quem te guia, quem te direciona. Então você peca e acha que aquilo ali é normal. Você vai muito pelo que a cultura fala, o que a mídia mostra, o que a sociedade fala, você acha que aquilo é a verdade, então você se baseia naquilo.
Então, muitas vezes você acha que coisas que são ruins perante Deus, mas são normais perante a sociedade, você faz e não está nem aí. E dependendo do meio que você vive, do meio que você é criado, da sociedade, que a ética e a moral não são levadas nada a sério, essas coisas podem ficar bem ruins. Tem uma história aqui para a gente conseguir exemplificar isso. Teve um caso que chegou um pai com uma mãe e uma filha no hospital. E a filha estava tendo ali um sangramento muito forte. E o pai falou que não sabia o que tinha acontecido, que provavelmente deveria ter acontecido algum acidente com a filha dele, que ele não sabia o que era, e levou para o médico. O médico, bem experiente, quando começou a examinar a menina, ele viu que tinham feito um aborto na menina, um aborto mal feito, então por isso que ela estava tendo aquele sangramento ali. E aí o médico chama os pais e fala para eles, fala, olha, o que aconteceu com a filha de vocês é porque ela acabou de ter um filho há poucas horas atrás, então, e ela tá desse jeito sangrando, né, porque deu um problema aqui, ela precisava de cuidados médicos, né, para esse parto, e como ela não teve nenhum cuidado médico, ela tá desse jeito, e a gente vai cuidar dela agora. Mas para a gente cuidar dela, eu preciso saber onde que tá essa criança. E aí os pais ali, meio que se olhando, continuaram insistindo, falando, não tem criança nenhuma, ela começou a sangrar, a gente não sabe porquê, tentando insistir na mentira. E o médico ameaça eles e fala, olha, se vocês não me falarem onde está essa criança que nasceu, além de eu não cuidar da filha de vocês, eu vou chamar a polícia. E aí vocês vão ter que se ver com as autoridades. E aí então os pais ali acuados, vendo que não teriam mais para onde fugir, contaram a verdade. Falaram que a filha sofreu, não é bem essa palavra, né? Teve uma gravidez indesejada, né? Sofreu com os pais desses que fizeram isso com ela, né? E essa gravidez indesejada, eles decidiram pela filha que eles iriam abortar. Então já colocaram aquilo na cabeça da menina, a menina já não tinha nenhum amor por aquele bebê, e quando o bebê nasceu, na casa deles mesmos, ali eles fizeram de um jeito e tinham colocado o bebê ali no lixo. E aí contaram isso pro médico sem um pingo de dor na consciência. Quer dizer, onde que eu quero chegar aqui? Quando você está submerso no pecado de tal maneira que as coisas absurdas que você pode fazer, que você acha que aquilo ali é normal. Ah, esse filho aqui não é bem-vindo nesse momento para você, minha filha. Então a gente pega ele e joga fora e acabou. Vê se isso é uma coisa que é natural de se acontecer. Até na natureza, você vê quem que cuida tão bem dos seus filhos, né? Sei lá, qualquer bicho, quando tem um filhote, zela tanto por ele, e o ser humano, pelo pecado, consegue fazer coisas tão horríveis desse jeito, né? Então, quando a pessoa está afundada no pecado, ela faz coisas que ela nem percebe, acha que aquilo ali é natural, sem o arrependimento, sem um pingo de arrependimento, né? Então, essa é a primeira etapa do pecado, as pessoas afundadas no pecado. A segunda etapa é a etapa que todo cristão vive atualmente, que tem o Espírito Santo dentro de si, só que ainda vive nesse corpo de carne. Então ele vai estar o tempo inteiro ali querendo fazer coisas que ele sabe que não deveria fazer. Quando ele faz, ele fica com aquela consciência pesada. Quando ele deixa de fazer, o Espírito Santo alegra o coração, mas a carne continua ali tentando, né? A gente tem que saber que a nossa carne ela foi crucificada com Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados e para nos dar a possibilidade de a gente conseguir viver sem o domínio da carne nas nossas vidas. A gente, através de Jesus Cristo, ele morreu para perdoar os nossos pecados, mas também para nos dar a possibilidade de a gente vencer diariamente essa luta que a gente tem contra a carne, contra o pecado. Por quê? Porque ele nos reveste do seu Santo Espírito e é através dele que a gente vai conseguir vencer essa luta diária que nós temos com o pecado. Só através dele, porque se não for por ele, pela nossa própria força, não conseguimos, a carne prevalece, porque se não tiver o Espírito Santo para ir de frente, né, para batalhar contra a nossa vontade egoísta, a nossa vontade da carne de sempre ter interesses próprios, sempre ir atrás das coisas para querer receber alguma coisa em troca, não tem como. Então só o Espírito Santo para a gente conseguir viver essa vida aqui sendo livre do pecado. Não que a gente nunca vá pecar, mas acidentes vão acontecer e no momento
logo que tiver acontecendo, o Espírito Santo já vai te acusar, você vai se sentir a mente pesada, você já vai se arrepender e você vai estar lutando e não estar querendo que aquilo seja uma constante na sua vida. E a terceira fase do pecado é quando a gente morrer. Quando o cristão morrer, ele vai ressuscitar em um corpo novo, um corpo glorioso, e esse corpo já não vai ter mais a influência do pecado. E aí a gente vai estar totalmente livre do pecado, né? Aí é a hora que o pecado já não vai fazer mais parte da nossa vida. Mas até lá a gente está aqui nessa segunda etapa, né? A gente está nessa segunda etapa dessa luta constante da carne e do espírito. Então, enquanto a gente não morrer fisicamente aqui e abrir os olhos diante do nosso Criador e essa luta acabar e nós realmente nos tornarmos vencedores através de Jesus Cristo que venceu por nós, o que a gente faz, né? Como que a gente faz para vencer o pecado? Você já parou para pensar a respeito disso? Essa etapa que o cristão vive? Como que ele faz para vencer essa luta? De não fazer o mal que ele quer fazer, né? Olha, isso só vai se dar pela graça que a gente recebe através da salvação de Jesus Cristo. Por quê? Porque quem anda com o Espírito Santo jamais deixará que os desejos da carne se cumpram no seu coração. Somente através disso. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então, a gente recebendo realmente a graça de Deus, a gente recebendo essa dádiva, esse presente de Deus, que é a salvação através do sacrifício do seu Filho, e a gente começando a andar influenciados pelo Santo Espírito, passamos a deixar de pecar. Não existe você receber a graça e essa graça não ser uma graça libertadora na sua vida. Se você um dia recebeu a graça de Deus na sua vida, você se converteu, você morreu para você mesmo, crucificou a sua carne e agora você vive para Cristo e essa graça realmente te alcançou, então você vai começar a frutificar. Você vai começar a fazer parte de um povo que está nessa terra aqui, mas ele é forasteiro, ele está aqui, mas ele já não pertence mais para esse mundo. Ele está aqui, mas ele já não está moldado conforme esse mundo espera, né, que as pessoas sejam, cada dia mais correndo atrás de ter mais ganância, de ter mais benefícios próprios, de ter mais prazeres momentâneos sem responsabilidade, né? Essas coisas elas vão sendo suprimidas pelo Espírito Santo que passa a habitar dentro do ser humano a partir do momento que ele recebe de verdade a graça de Deus. Então um sinal para você ver se aquele cristão ali, será que realmente recebeu a graça de Deus? Como que anda a vida dele, né? Será que ele persiste no pecado, muitas vezes peca e sem se arrepender, achando que aquilo ali é uma coisa normal na sua vida? Opa, aí tem que acender a luzinha vermelha, né, e pensar, será que realmente a graça de Deus me alcançou? Porque se a graça de Deus te alcançou, você vai estar livre do pecado. Você vai conseguir lutar e você vai conseguir vencer o pecado. Não todas, porque a gente está aqui e a gente está sujeito a tropeçar e cair. Mas não vai ser uma constante na sua vida. Não vai ser uma constante na sua vida. Então o único jeito de você andar com o Espírito é um arrependimento genuíno, convicção de que somente através de Cristo a gente consegue receber esse Santo Espírito, somente através do Espírito Santo nas nossas vidas que a gente consegue caminhar tentando sempre ser mais parecido com Jesus Cristo, né? E através dos meios da graça, através de o estudo da palavra, o ouvir da palavra, através da oração, a gente vê a nossa fraqueza e a gente se confessar diretamente para Deus, porque agora cada um é o sacerdote da sua própria vida, né, depois que Jesus Cristo morreu. Então você fala, não, Deus, a minha fraqueza é essa, me ajuda, um coração quebrantado, pedindo para Deus que seja renovado conforme a vontade dele. Nossa, essa eu acredito que é uma das orações que Deus mais gosta de receber, né? Então normalmente todo mundo às vezes pedindo coisa material, pedindo coisas para se beneficiar, coisas para o seu uso próprio, né? E quando na verdade o que mais Deus espera de nós é que a gente dê a nossa vida de verdade, um coração quebrantado, entregue para Ele genuinamente. E então os nossos erros a gente tem que reconhecer isso e colocar nos pés de Deus, falar, olha Senhor, eu erro aqui, isso é tão difícil para mim, mas me ajuda, me mostra aqui como sair dessa situação, né? Eu sou fraco, mas eu sei que seu Espírito habitando em mim aqui consegue me livrar disso.
E aí Deus vai modelando, vai fazendo o fruto dele crescer nas nossas vidas, né? Eu mesmo, se for ver a minha vida, eu passei sempre indo na igreja com minha mãe desde novinho, nasci na igreja. O meu avô era pastor, então a minha mãe também é crente desde berço. Só que a minha conversão mesmo se deu depois que eu casei. Olha que coisa, né? Você vê que tem pessoas que muitas vezes estão a vida inteira indo para a igreja, mas é aquela vida de legalismo, uma vida de religiosidade. A pessoa não teve um encontro real com Deus. Porque ela vai ali e acha que é bacana, porque eu faço uma social com as pessoas, é legal, as pessoas lá são boazinhas, eu gosto tanto daquele ambiente, um lugar bom para me criar os meus filhos, né? Só que será que realmente você teve um encontro real com Deus? Quais serão os frutos, né? Porque pela árvore a gente vai conhecer os frutos, né? Não tem como uma árvore que dá fruto ruim começar a dar fruto bom se não for ela se ligando à videira verdadeira que é Jesus Cristo, né? Então, pela árvore conhecereis o homem. Então, se a nossa vida não está frutificando, se a gente não está deixando o agir do Espírito na nossa vida, será que a graça de Deus realmente nos alcançou? Porque comigo foi uma coisa assim extraordinária. Eu lembro que quando eu me converti realmente, os amigos que eram próximos assim chegaram para mim assim, falaram assim: "Puxa vida, você mudou, né? Nossa, você tá tão diferente". E no meu coração eu sempre respondia assim: "Nossa, eu não mudei. Eu morri e nasci de novo, porque aquele meu velho eu não tinha como vencer, porque eu queria fazer através de mim mesmo. Eu queria pelas minhas forças, eu queria do meu jeito. Mas não, tem que ser Cristo sendo o centro e não nós. Porque é a partir desse momento que o Espírito Santo vai conseguir agir através das nossas vidas. Porque você já não vai estar mais dando importância central para você. As coisas não são mais para o seu ego, as coisas vão ser sempre para honrar e glorificar a Deus. As coisas não vão ser sempre buscando o material. Você vai começar a viver mais buscando o espiritual. Aí sim você vai conseguir se livrar de vícios, aí sim você vai conseguir amar sem esperar nada em troca, você vai conseguir perdoar de uma maneira fácil, mesmo que aquela pessoa não mereça o seu perdão, porque isso que é perdoar. Se você vai perdoar quem merece o seu perdão, é fácil. O perdoar verdadeiro mesmo é você perdoar quem não merece o seu perdão, né? Então, para o Espírito Santo poder frutificar no nosso coração, somente através mesmo de um arrependimento genuíno, buscando a Deus, buscando que Ele possa guiar as nossas vidas, né? Direcionar as nossas vidas através do Espírito Santo a cada pequena decisão, a cada passo, a cada plano que nós façamos, né? Bom, vamos continuar aqui. O próximo tópico da revista fala de liberdade cristã, que ela implica produzir vida frutífera como a vida de Jesus. E o texto aqui é Gálatas 5:22. Fala aqui a respeito dos frutos do Espírito, né? Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então, vemos aqui que a gente vai começar a frutificar, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer isso. Não vai ser pela nossa própria força, não é pelas nossas próprias energias, pelas nossas obras que a gente vai conseguir chegar a Deus. Ele se achegou a nós e agora Ele frutifica através do seu Santo Espírito no nosso coração e aquilo ali vai fluindo de nós. Sempre Deus fazendo as coisas. Nunca somos nós no centro. Deus, Ele nos deu a sua graça através da sua misericórdia, e aí agora o Santo Espírito que Ele nos dá faz com que a gente consiga ter atitudes boas, ter frutificação na vida dos outros e não somente na nossa, né? Porque a gente já morreu para nós mesmos e aí agora a essência do Evangelho vai ser a gente viver em função do outro, do amor que a gente vai ter pelo outro, né? E essa liberdade que a gente vai ter essa liberdade para poder produzir coisas boas, né? Você vê que a expressão máxima de uma árvore é ela frutificar, então o fruto dela, né? E se você pensar, esse fruto vai beneficiar quem? Uma outra pessoa que vai vir e vai pegar aquele fruto e vai consumir. Então, tudo que a gente frutifica através do Espírito Santo vai ser para o nosso próximo. Vai ser para o nosso próximo, porque
O que o Evangelho, na sua essência, nos ensina é que a gente veio aqui para servir e não para ser servido. Então, o amor de Cristo que habita em nós e faz com que a gente fique constrangido de tal maneira que viva em função dele, faz com que a gente comece a amar o próximo de uma maneira que, pela nossa natureza, não seria possível, somente através mesmo do intermédio do Espírito Santo nas nossas vidas, para que nós consigamos fazer isso, né? E aqui, não sei se vocês já perceberam que as obras da carne, elas estão no plural. Você vê que tem as primeiras lá de cunho sexual, depois tem umas de natureza religiosa. Vamos ver na Bíblia aqui, fica mais claro, né? Tá em Gálatas 5, e a partir do 17 fala que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas: imoralidade sexual, a impureza e as ações indecentes. Então aqui os primeiros são de cunho sexual, né? Depois os religiosos, fala a adoração de ídolos e as feitiçarias. Depois os próximos aqui são de relacionamento com o próximo: as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Quer dizer, a lista não acaba aqui, né? Se fosse colocar a lista de todos os pecados, seria uma lista enorme, né? A primeira coisa que você vê quando você lê essa lista aqui, não sei se a primeira coisa que você, mas eu pensei nisso quando eu li Gálatas outras vezes antes dessa. Puxa vida, mas Paulo fala que tem uma lista dos 10 mandamentos e aquilo ali não é importante porque eu sou salvo pela graça, então agora só a graça é suficiente. Mas de repente, na frente do mesmo livro, os capítulos depois, ele pega e dá uma lista de coisas que você não pode fazer. Só que a sacada essas coisas aqui são obras da carne. E a partir do momento que você recebe a graça de Cristo verdadeiramente na sua vida, isso aqui não vai mais aparecer na sua vida de maneira natural. Você não vai precisar se esforçar para que isso aqui não aconteça. Por quê? Porque o Espírito Santo que vai estar te impulsionando. E agora, voltando para os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, eles podem se resumir em um fruto só. Tanto que na Bíblia, você vê que as obras da carne, elas estão no plural. E o fruto do Espírito, ela está no singular. A primeira coisa que a gente pode pegar disso aqui de interessante é que as obras da carne dá a entender que ele está, desde o começo do livro de Gálatas, falando a respeito da lei e do Espírito. Então as obras aqui lembram a lei, o que o homem pode fazer por ele mesmo, né? Infelizmente só coisas ruins, né? E agora o fruto lembra o que o Espírito pode fazer por nós. Né, o que a gente não precisa se esforçar, aquilo ali vai sair naturalmente, né? Então é um fruto só, o amor, e através de várias maneiras que o amor se manifesta. Se você vê que a alegria, amor é o primeiro fruto, depois a alegria, né, na sequência dos frutos do Espírito que estão aqui em Gálatas. Alegria vai ser o seu amor exultante, paz, quando você está com amor em tranquilidade, longanimidade, amor em espera, benignidade, amor fazendo bem, bondade, essa é a mesma coisa, né? Amor, sempre você fazendo bem, sendo bondoso, né? Fidelidade, amor cumprindo a sua palavra, mansidão, amor resistindo ao mal, domínio próprio, amor controlando toda a sua vida. Você vê que o domínio próprio aqui é um resumão, né? Se você tem um amor de Deus na sua vida e você é guiado através do Espírito Santo pelo amor de Deus, as coisas que você vai fazendo, as suas atitudes, as suas reações, são todas pautadas no amor de Deus. Por quê? Porque o seu coração vai estar cheio daquilo. Então você vai ser naturalmente uma pessoa alegre, não que o cristão nunca vai ficar triste. Tem momentos de tristeza, passa por dificuldades e angústias, mas ele tem aquela alegria da salvação, a certeza da salvação, que é uma alegria que vem de uma maneira que, por mais
ruim que as coisas possam estar ao seu redor, essa alegria te dá combustível para você continuar, para você se manter firme, para você saber que no final você já ganhou porque Cristo venceu por nós, né? Então, os frutos do Espírito, eles são sempre para servir o próximo. O amor de Deus veio e nos resgatou e nos deu exemplo, né? Porque Ele nos amou de uma maneira que a gente ainda éramos pecadores e Ele não precisava, Ele decidiu nos amar, Ele se doou por nós, Ele veio aqui na pessoa de Jesus Cristo e morreu por nós sem Ele precisar, porque Ele já era Deus, Ele deixou a glória, Ele deixou os céus, Ele veio aqui sofrer, veio aqui, se fez carne por nós, né? A maneira que Ele nos amou. E agora, através do exemplo que Ele nos deu, a gente também tem que amar o nosso próximo, se doar ao nosso próximo, sermos servos, né? No reino de Deus. Quem quer ser o maior, que seja o menor, porque é servir em amor. Então esse amor que o Espírito Santo nos dá, através da graça de Deus, faz com que a gente naturalmente haja servindo o nosso próximo sempre em amor, né? Não só de maneira abstrata, né? Isso aqui é importante, porque você ama o seu irmão e você fala assim, eu vou orar por você. Às vezes a pessoa está precisando de alguma coisa, você tem como ajudar ela ali financeiramente, ou ajudar ela psicologicamente, ajudar de uma maneira mais efetiva. E não é aquele, eu amo a todos, e aquele amor abstrato que você não faz nada e não se concretiza nunca. A gente tem que mostrar ao próximo que a gente ama com atitudes, né? Amor é mostrado mais com atitudes do que com palavras, né? E no reino de Deus também é assim, na nossa comunidade, né? Na nossa igreja tem que ser dessa maneira, né? A gente tem que fazer com que o próximo veja que a gente se importa com ele de verdade nas nossas atitudes, na maneira que a gente ama, na maneira que a gente está sempre pronto a servir, né? Pronto a servir, é isso que é servir em amor. É isso que o Espírito Santo coloca no nosso coração, esse fruto que foge da nossa natureza, né? Porque, infelizmente, todo mundo sempre vai servir querendo alguma coisa em troca, né? O que eu vou ganhar com isso? Ou o que eu vou deixar de perder com isso, né? É sempre aquela barganha. Mas não, Deus coloca no nosso coração que a gente se doa sem esperar nada em troca, da mesma maneira que Ele fez conosco, né? A próxima vai estar em Gálatas 6 e o versículo 1. Liberdade cristã implica andar com pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida na cruz. Então, Gálatas, agora começando o capítulo 6 aqui. O primeiro versículo diz assim: Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir, mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Aí aqui fala a respeito de os Gálatas ali, muitos tinham caído. Eu vejo assim, que Paulo mandou essa carta, provavelmente muitos ali iam acreditar, iam voltar para o verdadeiro evangelho e outros não. Então esses que continuavam caídos, eles precisavam da ajuda dos que estavam espirituais naquele momento, para influenciarem eles, ali mostrarem a verdade, né? Encaminharem eles, né? E não só isso, né? Mesmo depois que as igrejas da Galácia ali, elas ficaram novamente, né, voltadas para o verdadeiro evangelho, é o normal que todos os cristãos eles tropecem, porque como foi dito, a gente ainda está aqui nesse corpo e a gente pode cair a qualquer momento, você pode pecar. E no momento que seu irmão peca, o que você faz? Você precisa ajudar ele. A gente tem que estar ombro a ombro aqui, um sempre carregando aqui o fardo do outro, um ajudando a levar aqui essa vida que nós temos nessa terra, para que todos no final cheguemos até a Nova Jerusalém, né, até o que Deus planeja para que a sua igreja faça aqui nessa vida. Então, de mão dadas mesmo, qual que é o real objetivo de irmos para a igreja? Louvar e engrandecer a Deus e em comunhão, em comunidade, um com o outro ali, ajudando que todos cresçam na fé, que todos possam estar sempre presentes, animando uns aos outros, né? Então é importante que quando um irmão caia, que ele tropece, que ele faça alguma coisa, que você esteja lá pronto para dar a mão para ele e ajudar ele, né? Isso tomando bastante cuidado, né? Porque a pessoa
caiu, você já chega lá, poxa vida, mas de novo, exaltado, né, de uma maneira que você pode acabar afastando a pessoa do que trazendo ela de volta, né, para os caminhos de Cristo, né? Então sempre em amor, com humildade, porque você pode chegar a pensar que, nossa, olha o que esse meu irmão fez, eu nunca faria uma coisa dessa. Pode ser que você não faça o que ele fez, mas nesse momento você já está pecando, porque o seu coração já está orgulhoso, você pensando ali, né, nossa, eu nunca faria uma coisa dessa, como se você fosse melhor do que o seu irmão, né, você não tivesse aqui também nesse corpo que está propenso a cair, está propenso a pecar, né, ainda está a qualquer momento podendo fazer alguma coisa que você nem acredita qual que é a sua reação, né, que você pode ser tentado e você pode cair. Você tem que olhar, se colocar no lugar da pessoa e como você gostaria que te ajudassem, né, quando você caísse. Te julgando com rancor, com maldade, com superioridade, te olhando por cima, né? Olha, eu vou ajudar porque ele é pior que eu, né? Não, nada disso, né? A gente tem que ajudar a pessoa e a gente não pode também se ausentar. Precisamos tomar cuidado, né? Porque às vezes a pessoa tropeça, a gente olha e não faz nada. Pô, se a gente ama a pessoa, precisamos que ela seja auxiliada. Se não for por você, você procure a liderança da igreja, procure um pastor, uma pessoa que você veja que seja apta para aquilo, mas que a pessoa não fique ali caída sem que tenha o cuidado devido para ele ser restaurado, para ele retornar para os caminhos de Deus, né? E em vez de você ajudar, às vezes você acaba espalhando aquilo ali, fazendo fofoca, né? Que piora muito mais a situação, né? Você liga pro irmão, né? Olha, eu vou te contar isso aqui, mas é para você ajudar em oração, né? Aí aquele irmão já liga pro outro, olha, fulano fez isso, mas eu tô te ligando, é só para você ajudar em oração. Quando vê a igreja inteira tá sabendo do que aconteceu, né? Com o irmão, com a irmã, e efetivamente ninguém fez nada para ajudar ela, né? Na verdade, todo mundo tá mais se afastando, olhando para ela torto, julgando a pessoa, quando na verdade a pessoa tá mais precisando, né, da ajuda dos seus irmãos ali para ela se levantar, para ela se sentir amada e voltar de novo pro centro, né, da vontade de Deus ali, poder se restaurar na sua caminhada cristã. O próximo tópico aqui vai falar da liberdade cristã, implica numa vida dinâmica e ativa na semeadura espiritual. E o texto está em Gálatas 6 e o versículo 8. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Então aqui você já consegue imaginar que você tem dois caminhos, né? Ou você vai fixar a sua vida, seus esforços aqui, você vai colocar os seus sonhos, você vai pôr o seu norte, digamos assim, como se fosse uma bússola e você navegando para algum lugar, ou para a carne ou para o espírito. Isso vai depender do que você realmente busca, porque Deus ele te dá o Espírito Santo, Deus vai te dar as maneiras de você conseguir vencer o pecado, mas a decisão final sempre vai ser sua. A decisão final sempre vai ser sua. Tem uma história de um menininho que ele tá numa barraca de fruta. Aí ele começa a olhar para uma maçã enorme, vermelha, linda maçã, assim. Ele fica lá parado olhando para a maçã, assim. Aí o dono da frutaria, ele vem e olha para o menino e vê que o menino tá a ponto de pegar a maçã. Aí ele já chega brigando com o menino, né? Fala, ei, você vai roubar a maçã aí? Daí o menino responde para ele assim, não, eu tô tentando não roubar, mas ele tava tentando não roubar como? Olhando ali perto, admirando ali, tipo, não tem muito nexo nisso, né? Se você tem alguma coisa que você sabe que é a sua fraqueza, que aquilo ali pode ser perigoso para você, você tem que se afastar daquilo. O seu esforço é de estar sempre buscando que o Espírito encaminhe sua vida e não ficar flertando com o pecado, ficar procurando que pode te fazer mal, pode te afastar de Deus. Você não se aproxime disso, você tem que evitar, a gente tem que saber que a gente é fraco, a gente não vai enfrentar e ficar desafiando as nossas fraquezas, a gente tem que fazer com que a gente consiga se desviar disso, né? Porque aí o mau hábito que nós temos vai fazer com que a gente cada vez se distancie mais de Deus.
plantando, né? Um abismo chama outro abismo, né? E a gente vai plantando ali na carne, quando vê, não tem o que colher, né? E por outro lado, quando você planta no Espírito, você busca realmente a Deus, você vai estar investindo ali, não nessa terra, não no que é material, no que pode ser roubado, no que pode ser corroído pela traça, mas sim em coisas eternas, né? Coisas que você vai buscar somente em outra vida, e outra, quando você estiver já fechando os olhos aqui e junto de Deus, né, na sua nova vida junto com Deus, não se sabe, ou até mesmo nessa vida aqui, porque você planta é diferente de uma colheita que você faz aqui de algum produto como milho, soja ou cana, que você sabe quando aquilo ali vai frutificar. Não é no nosso tempo, Cronos, que isso acontece, é no tempo de Deus, um tempo Kairos, como aconteceu com Abraão. Abraão, ele teve a promessa de que ele seria pai de grandes nações, mas ele nem chegou a ver. Mas ele sabia que se Deus prometeu, aquilo ia se concluir, ia se cumprir na sua vida. E conosco tem que ser dessa maneira também. Deus, ele nos promete a vida eterna. Ele nos promete que através de Jesus Cristo nós estamos junto com Ele. E essa tem que ser a nossa fé, porque isso que vai fazer com que a gente a cada dia mais esteja caminhando, esteja semeando, para que a nossa vida seja conforme Deus espera. A gente vai estar dando espaço para o Espírito Santo nos guiar, para o Espírito Santo nos encaminhar. E aí sim a gente vai estar plantando, investindo na eternidade, no que realmente é importante para nós, né? E não no que é importante só para a nossa carne, né? Que é importante para a nossa alma, que isso que é o que realmente vale, né? Você pensar nisso mas a minha carne quer conforto, quer as coisas desse mundo, quer riqueza. Me lembrei daquela passagem bíblica que fala do jovem rico, que ele chega para Jesus e ele fala: o que eu preciso para me ser salvo? E Jesus fala: precisar seguir as leis, né, de Deus. Ele fala: mas isso eu sou muito bom, eu sigo as leis de Deus desde que eu nasci, então eu já estou salvo, né? E o que mais é só isso? O que mais que eu preciso? E Jesus, ali sendo Deus, vendo a intenção do coração dele, né, vendo o que realmente ele precisava, ele fala assim: olha, se você realmente quer me seguir, você quer ser salvo, vende tudo que você tem e vem comigo, né? E aí naquele momento pegou a fraqueza, né? Fraqueza daquele jovem ali, porque ele estava com o coração dele nas coisas desse mundo, ele não estava disposto a se desfazer de tudo que ele tinha para poder seguir a Cristo, né? E aí a gente tem que ver com as nossas vidas também como que é, né? Ali, se você analisar bem, quem que era o rico e quem que era o pobre, né? Um era rico espiritualmente, Deus encarnado, né? E o que é muito mais importante, a riqueza dele era muito maior, a riqueza de Jesus, né? E a riqueza do jovem era uma coisa material ali, que era temporária, que ia ficar aqui depois que ele morresse, que podia se perder. Ele estava colocando a felicidade dele em coisas desse mundo aqui, coisas passageiras, né? Então ele não estava conseguindo reconhecer onde estava a verdadeira riqueza. E conosco não pode ser dessa maneira também. Às vezes a pessoa busca: eu quero ter um carro novo, quero ter aquele carro, e fica procurando, vai, faz de tudo, trabalha, se aperta ali e faz acontecer e consegue ter o carro. Será que a felicidade dessa pessoa vai estar naquele carro? Ele pode bater o carro pode ser roubado, ele pode passar por uma crise financeira, ter que vender o carro. No momento então que ele se desfez do carro, a felicidade dele foi embora. Olha só como que são as coisas materiais, né? A gente precisa dar muito mais importância para as coisas espirituais e não para as materiais. E infelizmente o mundo, a nossa cultura coloca isso na nossa cabeça, né? Que uma pessoa, para ela ser bem sucedida, ela tem que ter um carro muito bom, tem que ter uma casa muito boa, tem que ter um emprego muito bom. E na verdade não é bem isso que a Bíblia nos fala, né? A gente tem que ter a Bíblia como o nosso guia e não o que a nossa sociedade culturalmente nos mostra, né? Isso aí é uma parte bem perigosa que, se a gente não tomar cuidado, a gente se amodela, né, conforme o mundo quer e não conforme Deus nos mostra através da sua revelação, né? O próximo tópico aqui fala da liberdade cristã, que implica entendimento de que a nossa glória é a cruz de Cristo. E o texto está lá em Gálatas 6 e o versículo 14. Diz assim:
Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Então a gente tem que ver, né, que a nossa glória tem que vir sempre de Jesus Cristo, porque a gente tem que saber que a gente não é mais nada. A gente morreu a partir do momento que aceitou Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e agora a gente vai lutar para que o Espírito Santo nos encamine e que a gente possa se assemelhar cada vez mais com Jesus Cristo através da influência do Espírito Santo na nossa vida. Que a nossa vontade, que é egoísta, não prevaleça, mas que o amor de Deus, através do Espírito Santo que habita em nós, que ele, isso sim, possa prevalecer. Que a gente não coloque como prioridade o nosso sucesso pessoal, você ir atrás de fama, de dinheiro, de marketing pessoal, você querer ser reconhecido, né? Que a gente possa sempre viver colocando Cristo em evidência, como que a Bíblia nos mostra, né? Que a gente não tenha uma maneira vã de viver, uma maneira superficial, que fique só presa aqui no que a gente consegue ver, mas que a nossa fé vá além, que a gente consiga, através do Espírito Santo, ter a nossa visão do que é eterno, do que realmente é importante, que a gente coloque isso sempre como prioridade, como primeiro lugar, para o nosso esforço, para o nosso tempo, para as nossas finanças, que a gente possa se entregar realmente por completo, né, para Cristo. Que a gente consiga fazer com que a morte, né, dele, o significado da morte, do sacrifício dele, seja toda a coisa que a gente possa se gloriar, porque é somente através da obra salvadora dele que a gente tem alguma coisa que se gloriar, né? Glórias a ele, por ele ter morrido, por ele ter nos salvado, né? Porque o restante vem tudo dele, e a gente está aqui sempre na passiva, sempre deixando ele nos usar, sempre deixando ele, através das nossas vidas, fazer o fruto dele frutificar no nosso coração através do Espírito Santo, e a gente consiga ser pessoas melhores, ser pessoas semelhantes com Cristo, levando o nosso amor ao próximo, conseguindo ser servos, conseguindo vencer a nossa natureza pecaminosa e assim estarmos mais próximos, né, cada vez mais dos objetivos que Deus tem para nós nessa terra, de seguirmos os passos de Cristo e de fazermos parte do corpo de Cristo, sendo a sua noiva aqui, esperando o momento que ele venha para nos buscar, ou o momento que a gente fecha os olhos aqui, que a nossa vida acabe e a gente abre os olhos junto dele ali, para a gente poder eternamente estar ali na glória, né? Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança da nossa liberdade cristã. Bom, a nossa aula vai ficando por aqui, acabaram todos os tópicos, vamos ler a conclusão na revista aqui. Lá quem está com a revista está na página 29, lá no finalzinho. Liberdade é um bem precioso e inegociável. Liberdade que Paulo quis dizer sobre a imposição posta pela lei. Como viver essa liberdade cristã? Aprenda a dizer não para as coisas que contrariam sua liberdade em Cristo Jesus. Então aqui primeiro a gente tem que saber, né, o que contraria a sua liberdade em Cristo Jesus. A gente tem que receber de verdade essa graça que Deus nos deu, e essa graça vai nos libertar, e através da gente conhecer a palavra de Deus, a gente vai saber exatamente o que é certo e o que é errado. E naturalmente o Espírito Santo vai nos guiar para fazer as coisas que são certas. Porque quando a gente for fazer alguma coisa que está contra a vontade de Deus, ele naquele momento já vai apitar ali no seu coração, ali, opa, calma aí, isso aqui que você está fazendo não é para honrar nem para glorificar a Deus, né? Aprenda e desenvolva atitudes que promovam o reino de Deus com fé e honradez. Não negocie jamais a sua liberdade em Cristo Jesus por uma liberdade que seja enganosa, perniciosa e escravizante. Permita que o Espírito reproduza em sua vida a vida de Jesus, na semeadura espiritual e na frutificação do bom fruto. Então, amados, que nós permitamos que o Espírito Santo possa ter liberdade nas nossas vidas, para que ele possa frutificar, para que ele nos modele a cada dia mais parecidos com o nosso Mestre Jesus, e que a gente possa, através de nossas vidas, refletir o amor que ele nos deu, de tudo que ele já fez por nós, e por isso que nós estamos aqui para agora, nesse momento, viver por ele, né? E que a gente possa ser de verdade, né, instrumento nas mãos de Cristo, nas mãos de Deus, levando sempre o bem ao nosso próximo, independente de
que situação, que nós não busquemos as vontades da nossa carne, as vontades egoístas, as nossas vontades tantas vezes gananciosas, mas que a gente possa estar atento para que o que nós escolhemos nessa vida é servir a Cristo. Então que a gente consiga, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo que habita em nós, vencermos a vontade da nossa carne diariamente, para que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas. Amém, amados? Bom, vamos orar aqui para encerrar a nossa aula. Grandioso Deus, te agradecemos pela Tua Palavra, que o Seu Santo Espírito possa ter total liberdade em nossos corações para frutificar, para que através do Seu amor as nossas vidas sejam modeladas, Pai Eterno. Que o Seu amor seja uma constante em nossas vidas, que nós possamos fazer todas as coisas sem nenhum interesse, sem esperar receber nada em troca, pois sabemos que a maior glória, a maior coisa que poderíamos receber já foi feita ali na cruz através de Jesus Cristo, através da Sua misericórdia, nós tivemos essa salvação, essa justificação, e que agora as nossas vidas possam, Deus eterno, estar nas Tuas mãos, para serem encaminhadas conforme o Teu querer, Pai amado. Nós estamos aqui dispostos a fazer parte da Sua missão nessa terra, bom Deus, que o Senhor nos encaminhe, o Senhor nos capacite, nos dê objetividade a cada dia mais, Pai. Que o Seu Santo Espírito nos ajude a cada decisão, a cada plano, para que a gente nunca saia do centro da Tua vontade, bom Deus. Te pedimos todas essas coisas no nome de Jesus. Amém. Bom, amados, então é isso. Mais uma aula que acaba. Espero que vocês tenham uma boa semana. Um abração a todos.